Você não vai acreditar na reação do Neymar ao que está acontecendo na seleção brasileira agora. Enquanto a seleção se prepara para os grandes amistosos contra França e Croácia, um nome vem chamando muita atenção nos bastidores. Endrick. E olha só isso, mesmo ficando de fora da convocatória por controle de carga, Neymar não ficou em silêncio, muito pelo contrário. Durante os treinos comandados pelo técnico da seleção brasileira, Endrick mostrou personalidade, intensidade e muita qualidade ao lado dos companheiros, algo que já está dando o que falar. Olá amigos, aqui no Complexo Esportivo da ESPN em Orlando, na Flórida, a seleção brasileira treinou pela segunda vez na preparação para enfrentar a equipe da França. As duas seleções optaram por logísticas extremamente distintas para esse enfrentamento em Boston. A equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps viajou para Boston apenas nesta terça-feira, justamente para reunir todos os atletas franceses no centro de treinamentos da equipe que é bicampeã do mundo. É claro que isso coloca uma viagem no meio do caminho da seleção francesa, mas permite que a equipe que foi finalista das duas últimas Copas do Mundo tenha todos os jogadores reunidos da maneira mais rápida possível, diferente da seleção brasileira, que hoje foi a campo ainda sem ter o time completo. É claro que no caso da seleção não faria o menor sentido. Final do treino de segunda e perdeu a íntegra do treino de terça. Vai ser reavaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, pelo pessoal da fisiologia, durante a manhã de quarta-feira. Vale lembrar que o treino de quarta é de manhã, então não há muito tempo de recuperação, avaliar, e você não pode correr o risco de estourar um atleta que é tão importante pensando na Copa do Mundo, é um titular absoluto da seleção do técnico Carlo Ancelotti. Então você corre risco de não ter Marquinhos. Você já não tem Alisson, da equipe do Liverpool, que havia sido convocado, foi cortado por conta de lesão. Você não tem, na lateral direita, o Éder Militão. Você sabe que é uma ideia do Carlo utilizar o Éder Militão por esse setor do gramado. Você não tem o Gabriel Magalhães, cortado por dores no joelho. E não tem o Alexandro, lateral esquerdo da equipe do Flamengo. Então, se você pensar que o time que pode estrear na Copa contra o Marrocos deve ter Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, a seleção brasileira corre o risco de entrar sem nenhum desses atletas no gramado contra a equipe da França. As opções são algumas, já sendo trabalhadas pelo técnico Carlo Ancelotti. O time só vai ser fechado no treino de quarta-feira, quando se imagina que a equipe estará completa. Mas a tendência é que o Ederson, goleiro da equipe do Fenerbahçe, seja o titular na meta da pentacampeã do mundo. E aí as dúvidas pairando na linha de zaga. O nome mais forte para a zaga esquerda é o do Léo Pereira. Ele já havia treinado ao lado do Marquinhos na atividade da segunda-feira. Então o Léo sai na frente dessa disputa para ser uma alternativa ao Gabriel Magalhães. Mas aí entra aquela questão. O Ibáñez tinha treinado com o Bremer. E como você corre o risco de ter a ausência do Marquinhos, essa dupla de zaga pode ser Bremer e Ibáñez pelo trabalho recente de treinamento. Mas a tendência, para você raciocinar comigo, é que essa linha de defesa tenha do lado destro o Danilo ou o Wesley. Você vai entender onde eu vou chegar. A zaga com Bremer, Léo Pereira e do lado esquerdo a grande dúvida, porque o Douglas Santos ainda não treinou com a seleção. Vai chegar com a perna pesada, sem ritmo de jogo. E o Wesley, da Roma, cria do Flamengo, tem atuado invertido, junto da equipe italiana. Então há uma possibilidade grande do Wesley ser invertido nesse jogo e o Danilo fazer a lateral direita. Eu lembro para você que quando o técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira, ele chegou a ser questionado: olha, Ancelotti, você tem 6 zagueiros. Ele: não, tenho 5, porque na cabeça dele o Danilo vai brigar por essa vaga do lado direito. Claro que pode fazer a zaga, mas na cabeça do Ancelotti o Danilo está sendo convocado para ser uma alternativa na lateral direita da seleção brasileira. Então a tendência mais provável de linha de zaga é Danilo, Bremer, Léo Pereira, e aí... E foi aí que veio a reação que ninguém esperava. Neymar fez questão de se pronunciar e mandou uma mensagem direta de apoio à seleção brasileira, elogiando o grupo, valorizando o trabalho que está sendo feito e mostrando que continua totalmente conectado com a equipe. Mesmo fora, Neymar deixou claro, está acompanhando tudo, torcendo e apoiando cada passo da seleção. Isso mostra muito mais do que apoio, mostra liderança,
mostra união e principalmente um ambiente forte dentro da seleção brasileira. E Endrick, o jovem craque segue ganhando espaço, mostrando que pode ser uma peça importante já nesses próximos jogos. Agora eu quero saber de você. Endrick já merece mais minutos na seleção? Boston tá aquela friaca as temperaturas. Sei que tem muita gente de Boston que nos acompanha. 1 grau, 2 graus. Então a seleção brasileira vai pegar frio nessa ida para o norte dos Estados Unidos. Sobre a atividade, é importante, já trouxe os testes feitos pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele fez opção por fechar para a imprensa a parte tática, até de maneira inédita. A gente pôde acompanhar no treino de segunda-feira, você pode visualizar a reportagem aqui no canal, o trabalho tático junto do Paul Clement, do David Ancelotti, do Francesco Mauro, do Mino Filco, junto ao técnico italiano. Hoje não. Hoje o Ancelotti abriu aqueles 15 minutos protocolares para a imprensa, tá vendo aí a imagem da ativação inicial, depois uma roda de bobinho que foi diminuindo. O Carlo gosta muito desses trabalhos em espaço reduzido, para que os jogadores possam ser estimulados a tomar decisão num curto espaço do gramado. Mas a atividade tática foi fechada para a imprensa, nem tanto para que nós não saibamos qual vai ser o time, até porque a gente tem essas informações, mas para que o Ancelotti ele possa ter essa privacidade para trabalhar as ideias de jogo, os conceitos ali junto aos jogadores da seleção brasileira. Quando ele abrir é legal, para a gente mostrar para você, e se ele abre é porque ele sabe que isso a gente pode ver, isso pode vazar, não tem o menor problema, mas quando ele precisa fazer uma atividade mais reservada, ele pede para a imprensa deixar. A seleção brasileira está treinando nos campos 7 e 9 aqui do complexo da ESPN. Então, de novo, o time foi a campo sem ter todos os jogadores à disposição e fica a expectativa para que no último treino todos os 26 jogadores vão a campo, inclusive o Marquinhos. E aí, gente, sobre o Marquinhos, é importante ratificar isso. O Marquinhos ele ainda não está fora do jogo, ele vai ser avaliado constantemente, mas há um temor muito grande de que o Marquinhos não jogue contra a seleção francesa. Não é final de Copa do Mundo. Se fosse uma final de Copa do Mundo, muito provavelmente o Marquinhos jogaria. Se a gente estivesse em julho se preparando para uma possível final contra os franceses, o Marquinhos iria para campo. Mas como o jogador ele precisa ter todo esse cuidado especial, ele está aí sendo observado minuto a minuto pela comissão técnica e pelo doutor Rodrigo Lasmar. Bom, há muitas disputas na seleção brasileira, sobretudo por vagas no Mundial, e um desses caras que está chegando para brigar por espaço na pentacampeã do mundo é o Gabriel Sara, da equipe do Galatasaray. Criado no São Paulo, ele chega com essa versatilidade, a 1 ou 2 vagas em aberto no meio de campo da seleção brasileira para o Mundial. O Ancelotti valoriza muito jogadores que podem fazer mais de uma função dentro do gramado, e o Gabriel Sara fala justamente sobre essa... E Neymar fez falta nessa convocação? Comenta aqui embaixo a tua opinião. E já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sino porque aqui você não perde nada sobre a seleção brasileira.